Imagine se você fosse raptada com 10 anos e fosse obrigada a viver com o seu sequestrador por 8 anos em um porão em sua casa. Essa é a história de Natasha Campos, que se tornou um filme e hoje venho falar um pouco dos fatos verídicos desse sequestro. Nascida em Viena, na Áustria, em 1988, Natasha não tinha uma relação muito boa com a sua mãe. A mesma conta que a mãe tinha um temperamento difícil, não demonstrava muita emoção e nem muito afeto pela filha, sendo muitas vezes maltratada psicologicamente por ela. Já o seu pai era um homem alegre, carinhoso e brincalhão, mas bebia muito. Natasha tinha também duas irmãs do primeiro casamento de sua mãe, que se davam muito bem com ela. Natasha viveu o início de sua infância em uma casa em Viena, mas gostava muito de ficar na casa de sua avó, onde era mimada e muito amada por ela. Lá ela se sentia muito mais confortável e segura. Natasha tinha autoestima muito baixa e se tornou uma comilona compulsiva. Solitária e frustrada, para combater o tédio e a solidão, assistia a todos os tipos de canais possíveis, já que a família não se importava com o que ela assistia. Foi dessa forma que ela acompanhava vários noticiários de sequestros e assassinatos de crianças, o que a impressionava muito. No dia 2 de março de 1998, Natasha teve uma discussão com a sua mãe antes de sair de casa para ir para a escola pela primeira vez. Nesse dia, ela não se despediu e nem deu um beijo em sua mãe como era de costume. Por estar muito aborrecida com ela, somente pegou a sua mochila, o seu casaco vermelho e foi para a escola a pé. No caminho à escola, ela nota uma caminhonete branca parada com um homem moreno e alto de olhos azuis ao lado dela. No momento, ela achou estranho e pensou em voltar e pegar outro caminho, mas depois mudou de ideia e resolveu continuar pelo mesmo caminho. Ao passar por ele, ela é agarrada e jogada para dentro da caminhonete. Nos primeiros dias, foram feitas várias buscas com cães, helicópteros. Seus pais distribuíam cartazes com sua foto. Uma menina de 12 anos relatou à polícia ter visto dois homens agarrando uma menina e jogando dentro de uma caminhonete branca. Uma busca policial foi feita e 776 vans brancas foram revistadas, inclusive a do próprio sequestrador. Mas o mesmo afirmou à polícia que estava em casa no dia e na hora do sequestro, assim não levantou nenhuma suspeita. Durante os 8 anos que Natasha ficou mantida em cativeiro, ela viveu uma pequena cela de 5 metros quadrados. Na garagem do sequestrador, o pequeno local tinha uma pia, um vaso sanitário e uma cama de beliche, onde ela dormia na parte de cima e usava as escadas para pendurar as suas roupas. A entrada da cela ficava escondida atrás de um armário. A cela não tinha janelas e era à prova de som. O ar da cela vinha de um pequeno ventilador instalado no alto, que passava por um tubo no teto vindo da garagem, que fazia um barulho irritante e contínuo, pois nunca era desligado. Natasha, por assistir a vários noticiários na TV sobre sequestro, sabia que era importante tentar conseguir informações sobre o sequestrador para posterior identificação. Então, ela fazia perguntas ao sequestrador como: qual é o tamanho de seus calçados? E assim por diante. Na sua primeira noite no cativeiro, a pequena Natasha pediu para o sequestrador lhe colocar na cama para dormir, lhe contasse uma história e lhe desse um beijo de boa noite. Tudo isso feito pelo sequestrador com muita boa vontade. Nos primeiros 6 meses, Natasha não podia sair da cela e só tomava banho no pia do seu quarto. Em momento algum, ela podia olhar ou falar com o sequestrador, e era obrigada a chamá-lo de mestre. E sempre que recusava chamá-lo assim, apanhava. Depois de 1 ano e meio, ele decidiu que Natasha precisava trocar de nome e fez com que ela escolhesse outro nome para si e passou a se chamar Bibiane. Com 21 meses de cativeiro, ele permitiu que ela pudesse respirar ar puro pela primeira vez desde que foi sequestrada, deixando-a passar alguns minutos no jardim de sua casa com ele. Submetida a anos de abuso físico e mental, sendo muitas vezes algemada a ele para dormir em sua cama e tendo que raspar o cabelo para não deixar fios pela casa, Natasha passou por vários períodos de fome. Chegou a apanhar mais de 200 vezes na mesma semana, chegando a ouvir as suas próprias costelas estalar. Ela era obrigada a lavar, cozinhar, arrumar e limpar a casa quase nua, pois desta forma não poderia tentar fugir. Quando o sequestrador resolveu fazer uma reforma na casa, Natasha foi o seu único operário, chegando a carregar sacos de cimento, instalar piso, montar janelas e quebrar concretos, sempre vigiada por ele.
Sempre apanhava e levava gritos quando errava alguma coisa, principalmente em relação à refeição, sendo trancada ao fim do dia em sua cela. Natasha, por várias vezes, atentou contra sua própria vida. Em uma delas, incendiou papéis em sua cela na tentativa de morrer asfixiada. Outra, ela cortou os pulsos e até tentou o enforcamento, mas nenhuma delas conseguiu ir até o fim. Aos 16 anos, o seu sequestrador reduziu por várias vezes a sua alimentação, chegando a pesar 38 quilos com apenas 1,57 de altura. Ao se olhar no espelho, Natasha se sentia extremamente triste, com as costelas aparentes, maçãs do rosto funda, finos braços e pernas cobertos de hematomas e cicatrizes. Por várias vezes, a mãe do sequestrador foi até a sua casa, mas nunca desconfiou de nada, a não ser ver a casa arrumada de um jeito mais afeminado, mas não via problema nisso. Depois dos primeiros anos, Natasha podia passar grande parte do dia na parte de cima da casa, sempre acompanhada pelo sequestrador, tendo acesso à televisão e rádio, mas no fim do dia sempre voltava para o seu quarto no porão. Um dos amigos do sequestrador chegou até ver Natasha em sua casa, quando foi pedir emprestado o seu trailer. Com alguns anos de cativeiro, próximo aos seus 16 anos, ele chegou a levar Natasha para fora do cativeiro, chegando a ir até uma loja de material de construção, e na volta até serem parados numa batida policial. Mas a Natasha sempre se mantinha imóvel devido às suas ameaças de morte feito a ela. Pouco antes de fazer 18 anos, ele a levou em uma estação de esqui nas montanhas próximo de Viana, uma viagem totalmente planejada por ele, pois, por seu jeito psicótico, tentava estabelecer uma vida normal com Natasha como homem e mulher. Pela primeira vez, depois de 7 anos, ela estava em um campo aberto, mas o tempo todo vigiada por ele, e com as suas ameaças de morte caso desse um passo em falso. Mas em um momento ela precisou ir ao banheiro e ele a levou, ficando à espreita do lado de fora na porta. Natasha então encontra no banheiro uma moça e, ao vê-la, tenta de sorrir igual às suas fotos antigas, na tentativa de fazer com que aquela moça a reconhecesse. E nesse momento ela aproveita para dizer àquela moça do banheiro quem ela era, dizendo: "Eu sou a Natasha Campos, fui sequestrada há 8 anos", mas a moça somente lhe deu um sorriso e se retirou do banheiro. Aquilo para Natasha foi um grande golpe psicológico, pois teve então a certeza que ela realmente tinha sido esquecida pelo mundo. Ficou totalmente abalada e sem esperanças. Só depois que ela conseguiu fugir do cativeiro, que ela descobriu que aquela mulher era na verdade holandesa e não tinha entendido nada do que ela tinha falado. Mesmo assim, sempre ela tentava atrair atenção, já que por anos as suas fotos cobriam toda a Áustria. Eu tentava fazer algum sinal para as pessoas. Eu tentava sorrir como sorria nas fotos, para que as pessoas pudessem se lembrar de mim. Mas eu nunca fui notada, diz Natasha em alguns dos seus relatos. Natasha conta que ela e o sequestrador acordavam sempre cedo e que ele lhe dava livros de modo que ela se tornasse autodidata. Um dos amigos do sequestrador disse chegar a ter visto Natasha em sua casa e ela parecia sempre feliz. Natasha, em um dos seus depoimentos, diz que não havia perdido nada durante o seu confinamento e declarou: "Eu me poupei de muitas coisas, como cigarros, bebidas e más companhias." Mas acrescentou: "Eu sempre pensava, eu não vim ao mundo para ficar trancada e ter minha vida completamente arruinada. Entreguei-me ao desespero com essa injustiça. Sempre me senti como uma pobre galinha no galinheiro. Vocês viram a minha cela na televisão e na mídia e hoje sabem como era pequena. Era um lugar de desespero." Natasha chegou a apanhar por várias vezes e em algumas mal conseguia se levantar para ir até a sua cela. O sequestrador amedrontava Natasha, dizendo ter dinamites e armadilhas nas janelas e portas da casa. Ele dizia que nos seus travesseiros tinham granadas e que sempre carregava uma arma e que a mataria se ela tentasse fugir. Natasha prometia para ela mesma que iria crescer, ficar forte e resistente e um dia seria capaz de ser ver livre novamente. No dia 23 de agosto de 2006, Natasha estava limpando o carro do seu sequestrador por volta de 12h53, quando ele recebe um telefonema e, por conta do barulho do aspirador, ele se afasta da Natasha para poder ouvir melhor a ligação. Com isso, a Natasha se vê sozinha e percebe que o portão está entreaberto. Ela não pensa duas vezes e abandona o aspirador e sai correndo pela rua.
A 200 metros, ela avista 3 pessoas e pede por ajuda, perguntando se algum deles tinha um celular, pois ela precisava ligar para a polícia. Mas eles a ignoram e dizem não ter nenhum celular e se desvia dela. Natasha continua a correr e pulando a cerca dos jardins das casas, até ver uma senhora em uma janela e começa a pedir por socorro, dizendo ser a Natasha Campos e que ela havia sido sequestrada há 8 anos. A senhora, ao avistá-la, diz para não pisar no seu gramado e para ela aguardar do lado de fora até ela chamar a polícia. 2 jovens depois chegam e levam a Natasha para a delegacia. O sequestro havia terminado depois de 3.096 dias de cativeiro. Natasha se sentiu sufocada e em pânico na delegacia, pois havia muitas pessoas à sua volta e interrogando-a o tempo todo. Ela foi encontrada em boa saúde física e, apesar de estar pálida, tremendo e pesando apenas 48 quilos, apenas 3 quilos a mais desde quando ela foi sequestrada, tendo crescido apenas 15 centímetros. Ao reencontrar com seus pais e irmãs, recebendo muito carinhos e palavras como "eu te amo" de seu pai, Natasha ficou em choque e quase desmaia. O seu sequestrador, ao descobrir a fuga de Natasha, saiu vagueando pela cidade, chegando a se encontrar com um amigo em um shopping center e confessando o motivo dos seus atos. Ao saber que a polícia estava à sua procura, ele se mata se jogando na linha de um trem. Ele havia dito para Natasha que nunca pegariam vivo. Em setembro de 2010, Natasha Campos lançou seu próprio livro, 3.096 Dias de Cativeiro, em que conta a sua história em detalhes com as suas próprias palavras. E em fevereiro de 2013, estreou nos cinemas o filme 3.096 Dias, baseado no seu livro autobiográfico. Por incrível que pareça, Natasha hoje sofre muito com os tratamentos das pessoas. Muitos a julgam e questionam seu comportamento devido a ela não gostar de que chame o seu sequestrador de monstro e por ter chorado quando descobriu a sua morte. Hoje, Natasha faz terapia e recebe aconselhamento para lidar com o seu passado. Ela conta que quando tudo está quieto, sofre com memórias em formas de flashback. Por isso, precisa estar se mantendo sempre ocupada, pois relaxar significa uma viagem de volta para os seus piores medos. E aí, o que achou desse caso? Obrigada por assistir até o fim e já aproveita para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre a sua opinião do caso da Natasha Campos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.